Então, amados, vamos para a mensagem dessa manhã, neste domingo de manhã, que Deus colocou no meu coração, que encontra-se lá no livro de Salmos, o Salmo 1, que o título dessa mensagem eu intitulei da seguinte forma: O Caminho da Felicidade. Vamos ao texto bíblico, Salmo 1, todo ele, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pode deixar a tua Bíblia aberta aí, que nós vamos voltar nesses textos aqui. Amados, primeiro eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias sobre essa mensagem. Primeira delas, os Salmos, o livro dos Salmos, os Salmos, eles são orações e cânticos que foram produzidos pelos judeus lá na sua época. E nós sabemos e acreditamos que são orações e cânticos que foram produzidos e inspirados por Deus. Nós cremos na doutrina da inspiração bíblica, que diz que todos os textos sagrados, todos os textos do Antigo e do Novo Testamento foram escritos por homens, mas foram inspirados por Deus. Então nós cremos que este salmo, assim como o restante dos salmos, por serem literatura bíblica, eles são salmos que foram feitos, entoados, canções, orações, súplicas que foram feitas para Deus, mas que os autores destes cânticos, destas orações, estavam sendo inspirados por Deus. Logo, os salmos são palavra de Deus para nós. Amados, mais uma consideração ainda. O Salmo 1, que é o tema dessa mensagem dessa noite, ele fala sobre a importância de uma vida conduzida segundo a vontade de Deus. Este é um tema bem apropriado para este primeiro salmo. Uma vida conduzida segundo a vontade de Deus. Este salmo ele nos mostra o caminho que um verdadeiro filho de Deus deve seguir nessa terra. Ele mostra as diretrizes de que um verdadeiro filho de Deus deve seguir nessa terra. Ele aponta a direção aonde nós devemos andar nesta terra, segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos voltar aqui então. Eu gostaria de ler de novo do versículo 1 até o versículo 3, para nós meditarmos um pouco mais nesta porção da palavra de Deus, que diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Primeira consideração, amados, aqui, este salmo, nesses 3 primeiros versículos, nessa primeira porção, vamos dizer aqui, neste primeiro parágrafo, aqui nesse primeiro conteúdo, ele nos ensina duas coisas que nós podemos aprender com essa primeira porção do Salmo 1. Primeira coisa que nós aprendemos, que não devemos seguir os conselhos dos ímpios, nem imitar a conduta deles. É a primeira lição que nós extraímos dessa porção da palavra de Deus. Deus, ele não espera, ele não quer, ele não deseja que os verdadeiros cristãos, que os seus filhos aqui na terra, eles sigam o caminho dos ímpios, ele siga o caminho dos zombadores,
ele siga o conselho dos ímpios. Olha, veja que o texto diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Deus, ele espera que nós tenhamos uma vida, uma conduta segundo a vontade de Deus. E o texto é claro, nós podemos comparar com vários outros lugares da Bíblia, da palavra de Deus, que o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, o caminho dos injustos, aquele caminho da maldade, aquelas pessoas que destilam maldade, que desejam o mal, que indicam um caminho tortuoso. A palavra de Deus aqui neste primeiro salmo está dizendo que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, dos injustos. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus, ele não se agrada quando um filho seu, como uma filha sua, começa uma caminhada com Cristo, uma caminhada com Deus, que se dedica, que se converte, que se batiza, que busca ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, mas que segue o caminho, o conselho dos injustos, dos maldosos, dos malfeitores. O que os injustos, o que as pessoas más têm de bom para passar para nós? O que a maldade tem a ver com a bondade? O que nós podemos absorver de bom de uma pessoa que traça o mal, que deseja o mal, que pratica o mal? Quando estivermos em um momento de dificuldade nas nossas vidas, seja de que ordem seja em que momento esteja acontecendo, o que nós podemos aprender, o que nós podemos absorver, o que nós podemos nos aconselhar com uma pessoa má, com uma pessoa que não tem uma boa conduta de vida, com uma pessoa que não tem uma palavra boa, o que aquela pessoa vai ter para nos oferecer? Quando daqui a pouco você pode estar num problema, num relacionamento conjugal, problema com o marido, problema com a mulher, e você vai procurar conselho numa pessoa que trai, que não respeita a mulher ou o homem, que vai te dizer o que? Ó, vamos aqui, ó, vamos fazer uma coisa aqui, ó, vamos dar uma voltinha, tem uma pessoa para te apresentar, vamos resolver esse problema. Tu precisa de alguém que te dê carinho, que te trate bem, uma outra pessoa. O ímpio, o injusto, a pessoa má, ela vai produzir, a palavra de Deus vai dizer que a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. E uma árvore que produz maus frutos, uma pessoa que na sua vida, na sua conduta, não leva uma vida segundo a vontade de Deus, o que ela vai ter para oferecer? Aquilo que é realidade para ela. E a realidade para ela é praticar o mal, é praticar o pecado, é praticar o erro. Amados, o cristão, eu não estou dizendo aqui que o cristão não vai pecar, não vai errar, a gente vai, eu vou, todos vamos, mas nós temos que aprender uma coisa: quando a gente fala em santidade, santificação, em boas obras, nós temos que entender uma coisa, que a vida do cristão, apesar de que nós vamos pecar até o último dia, até o último momento da nossa vida, nós temos que entender uma coisa: a vida do cristão não deve ser, a regra não deve ser o pecado. A vida do cristão, o pecado deve ser a exceção. A vida de um ímpio, a vida de uma pessoa má, injusta, a regra é o pecado, a regra é o mal. E a exceção é quando faz alguma coisa boa. Então nós temos que ser norteados, nós temos que ter como regra na nossa vida uma vida justa, não uma vida de pecado. E quando nós errarmos, quando a exceção acontecer na nossa vida, que é o pecado, nós nos arrependermos daquele pecado e pedirmos perdão para Deus e caminharmos para mudar, para não pecar mais, para não cair mais naquilo ali. Então, amados, resumindo, a vida do cristão, ela não deve ter como regra o pecado, ela deve ser uma exceção à regra. E quando essa exceção surgir, nós devemos nos arrepender e mudar. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós buscarmos o conselho certo, se nós buscarmos o caminho certo, que não vai ser o injusto, a pessoa má, o ímpio que vai nos trazer. A segunda lição, então, que essa porção da palavra de Deus nos traz, é o oposto. Devemos obedecer à lei do Senhor e meditar nela dia e noite,
para que no tempo certo colheremos os bons frutos. Olha que maravilha, a palavra de Deus aqui traz uma repreensão. Não siga o caminho do ímpio, não siga o caminho do injusto, não siga o conselho deles. Antes, medite na palavra do Senhor dia e noite. Aleluia. Veja que lindo, diz aqui: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medite de dia e de noite. Aleluia. A nossa satisfação, amados, deve estar na lei do Senhor. A nossa satisfação, o nosso conselho que nós devemos buscar, a nossa orientação que nós devemos buscar, está na lei do Senhor. E meditar na lei dia e noite não quer dizer necessariamente passar com a tua Bíblia aberta dia e noite, lendo, estudando, o que é muito bom, o que é muito importante, estudar a palavra do Senhor. Mas meditar na lei do Senhor é durante o dia inteiro, durante o nosso momento no trabalho, durante o nosso momento com a família, com a esposa, com o marido, com os amigos, nós sermos guiados quando as situações surgirem nas nossas vidas, quando as adversidades, os momentos surgirem nas nossas vidas, nós meditarmos na lei do Senhor. Como eu devo agir diante dessa circunstância? Como eu devo agir diante dessa situação que surgiu, inesperada? E quantas vezes surgem coisas inesperadas na nossa vida? Como eu devo agir? Meditar na lei do Senhor. Nem sempre você vai ter a oportunidade de abrir a sua Bíblia num momento difícil e achar uma orientação. Mas para quem tem a mente guardada, a palavra guardada na sua mente, no seu coração, o Espírito Santo de Deus vai te trazer o caminho. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. E você vai buscar sabedoria na palavra do Senhor. E você vai buscar conselho com alguém que é uma pessoa que é referência para você na palavra do Senhor. Uma pessoa que tem a sua vida, a sua conduta norteada, dirigida pela palavra de Deus. Aleluia. Medite na lei do Senhor, tenha satisfação na lei do Senhor. E olha que coisa linda, começa com uma exortação, mas termina com uma promessa, uma bênção. Veja que termina assim: é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Aleluia. Vale a pena ser guiado pela palavra de Deus, vale a pena levar uma vida segundo a vontade de Deus, porque no tempo certo, não é eu quero agora, é hoje, agora eu determino, eu decreto, eu declaro que é hoje, que vai ser hoje, não, é no tempo certo, não é no tempo que eu quero, e a gente sempre quer que seja no nosso tempo, né? A gente quer que as coisas aconteçam e aconteçam no nosso tempo, e que deem certo no nosso tempo, mas olha que a palavra de Deus diz, que é no tempo certo. É necessário nós seguirmos a palavra de Deus, mesmo que num primeiro momento nos traga dor, nos traga frustração, nos traga às vezes um momento que alguém vai nos apontar o dedo, vai nos acusar, mas no tempo certo prosperará. No tempo certo Deus vai te abençoar. No tempo certo, Deus nos abençoará. Aleluia. Vamos continuar aqui então, amados. Versículos 4 até o 6, a palavra do Senhor diz assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Primeiro ponto aqui, amados. Quem não é conduzido pelos conselhos de Deus é levado e conduzido pelos conselhos de um mundo caído e depravado, que leva ao afastamento de Deus. Olha que trecho forte dessa porção da palavra de Deus. Olha que coisa triste aqui para as pessoas que vivem segundo este curso, né?
Não é como os ímpios, são como a palha, o vento leva. Vai dizer também que eles não vão resistir no dia do julgamento. Olha que coisa triste, amado. Que triste uma pessoa que vive nesse mundo fora dos conselhos de Deus, fora dos propósitos de Deus, fora dos caminhos de Deus. Ela é como a palha, o vento leva para lá e para cá. O injusto, amados, às vezes ele prospera na terra. O injusto, às vezes, ele adquire bens, riquezas terrenas. O injusto, às vezes, tem um bom emprego, tem uma boa condição social. Mas Deus não olha para essas coisas. Deus olha para os nossos corações. Deus olha para o que está na nossa mente. Deus olha para o que nós estamos fazendo na nossa vida. Existem muitas pessoas que adquirem riquezas, poder, uma alta condição social a custo de trapacear, a custo de passar a perna nos outros, ao custo de violar as leis, ao custo de se promover em cima de outros, de aproveitar oportunidades. Aquela história, aquele ditado, sabe? Que às vezes se diz: os fins justificam os meios. Isso não é coisa para cristão. Isso não é coisa que é seguida da palavra. O importante é o fim, não importa o meio. O importante é o que eu alcancei, não importa como eu alcancei. O importante é onde eu cheguei e não o caminho que eu tracei para chegar lá. Para Deus, amados, o caminho é mais importante do que o fim. Porque é no caminho onde nós caminhamos segundo a vontade de Deus. E muitas vezes aonde nós queremos chegar, até nós não chegamos. Mas o que Deus tem guardado para nós é melhor do que a gente quer. Então no tempo certo prosperará. No tempo certo vai acontecer. E olha que triste essa palavra para as pessoas que seguem um caminho tortuoso, que seguem um caminho da maldade. São como a palha, o vento leva para lá e para cá. São pessoas inconstantes, são pessoas que não têm uma raiz firmada, são pessoas que elas andam segundo o que é mais interessante para elas. O curso da vida delas é mudado de direção frequentemente, porque elas buscam o caminho do sucesso, elas buscam o caminho da riqueza, elas buscam o caminho da fama, elas buscam o caminho da autossatisfação, simplesmente pela autossatisfação. E nesse caminho elas pisam, elas machucam, elas trapaceiam, elas fazem o mal. E o importante para elas é o caminho que vai levar para o fim, que elas querem chegar. E não se aquele caminho é certo, se aquele caminho é honroso, é honesto. Mas veja a repreensão do Senhor. Além de quando fala da palha que vai para lá e para cá, vai dizer que eles não resistirão no dia do julgamento. E aqui esse julgamento é um julgamento para a eternidade. Não é um julgamento, quando o texto aqui fala do julgamento, não está falando de um julgamento terreno, de que elas vão cair em um tribunal de justiça terreno e vão ser julgadas e condenadas pelos seus crimes. Podem até ser, mas muitas vezes o injusto, quanta gente que faz o mal, pratica o mal, mata, rouba, trapaceia, trafica e acaba ficando impune aqui nessa justiça aqui terrena. Mas esse texto aqui está falando do julgamento, é o julgamento do juízo final. É o julgamento aonde Deus vai ser o juiz. É o julgamento aonde só tem uma condição para a alma que desencarna aqui desse corpo, que deixa esse corpo: ou você é salvo, ou você é condenado. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E aí aquele caminho tortuoso que a pessoa andou e não se converteu, e não entregou a sua vida a Cristo, e não mudou o seu comportamento, a sua conduta, vai levar à destruição eterna, à condenação eterna. E isso é muito pior, amados. É muito pior do que as coisas que podem acontecer para um criminoso aqui na terra. Então olha a repreensão. E vai encerrar dizendo assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Veja bem, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, amados, antes de concluir aqui essa mensagem, tem dois caminhos. O que o Salmo 1 está dizendo aqui? Está nos ensinando que tem dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios.
O caminho dos que servem a Deus, que são filhos de Deus, e o caminho dos que são filhos da ira, daqueles que não servem a Deus. O caminho que leva à bondade, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva a Cristo e o caminho que leva à destruição. O caminho que leva, aqui como o texto diz, que Deus aprova o caminho dos justos, é aquele caminho onde nós nos agarramos na palavra de Deus, aonde nós aprendemos sobre Deus através da palavra de Deus e procuramos, e mesmo errando, e mesmo tropeçando, e mesmo nesse caminho, às vezes nós caindo, pecando, às vezes até nos afastando um pouco de Deus, nós nos arrependemos, nós clamamos ao Espírito Santo para que Ele nos ajude nos momentos de tentação, para que Deus nos ajude nos momentos de provação. E Deus sabe que Jesus esteve aqui, amados. Ele sofreu, Ele foi um homem de dores, Ele foi um homem que experimentou as tentações carnais e terrenas, experimentou todas as aflições e sofrimentos aqui nessa terra. Nós temos a palavra de Deus vai dizer que nós temos acesso direto ao Pai, e Cristo é o nosso mediador, e nada mais, nada menos, Cristo é aquele Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne e andou entre nós, foi um homem de dores. A palavra de Deus diz que Jesus chorou, que Jesus sofreu, que Jesus teve dores, que Jesus foi tentado por várias vezes, como na tentação dos 40 dias lá no deserto, e continuou sendo tentado depois. É um homem experimentado. Então, quando alguma coisa acontecer difícil no nosso caminho, o caminho do justo, nós podemos orar a Ele e dizer: Senhor, Tu sabes, Senhor, eu não quero me afastar do Teu caminho, eu não quero andar pelo caminho dos justos, eu não quero andar no caminho da destruição, eu quero andar nos Teus caminhos. Aqui está diante de mim esta provação, aqui está diante de mim esta tentação, aqui está diante de mim essa muralha que eu não sei como é que eu vou passar. Você pode se agarrar no Senhor e dizer: as minhas forças até se esgotaram até aqui, mas Senhor, me fortalece, Senhor, me dá forças, Senhor, me ajuda, pega a minha mão, porque eu não quero sair do caminho da justiça. Eu não quero andar no caminho daqueles que vão levar à destruição. Eu não quero desviar a rota, eu quero continuar na rota, eu quero continuar seguindo o norte que o Senhor destinou para nós. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui em 2 pontos. Primeiro ponto: devemos rejeitar os conselhos e ensinamentos que venham de pessoas más, que levam à maldade e à destruição. Devemos nos afastar da injustiça e do conselho dos injustos. Amados, aprendemos com este salmo aqui, com essa porção da palavra de Deus, algo que fica nítido aos nossos olhos, que fica nítido à nossa mente, ao nosso entendimento, à nossa interpretação. Nós, como cristãos, como os filhos de Deus, nós não devemos buscar conselhos, apoio, amparo com pessoas más. Nós vamos ter que conviver com pessoas más, vamos ter pessoas más na nossa família, no nosso trabalho, enfim, em todos os ambientes sociais. Sim, nós temos, uma coisa é saber conviver com pessoas más, uma coisa é ter que conviver, outra coisa é seguir o conselho delas. Ninguém é obrigado a seguir o conselho e a orientação de uma pessoa que pratica o mal, de uma pessoa que a gente sabe que é injusta, de uma pessoa que a gente sabe que anda no caminho que leva à destruição. Então aprendemos com a palavra de Deus, com essa porção, que nós não devemos buscar ajuda quando nós estivermos com um problema, quando nós estivermos com alguma dificuldade. Nós temos que procurar muito bem, garimpar muito bem em quem nós buscamos conselhos. Eu, por exemplo, tenho a satisfação de muitos alunos e alunos meus do curso de teologia, muitas vezes quando tem dificuldades nessa área, me procuram lá, me chamam no WhatsApp, me chamam no privado, e isso é uma coisa que eu sou muito feliz, me sinto muito gratificado por isso, porque talvez aquela pessoa, eu sei, não estou querendo puxar a brasa para o meu assado,
mas eu sei que eu vou procurar aconselhar aquela pessoa pela palavra de Deus, pelo caminho correto, pelo caminho que a gente deve andar. E talvez aquela pessoa pudesse procurar um conselho com uma pessoa que ela não conhece, ou uma pessoa que segue uma doutrina e uma heresia, ou buscar às vezes um recurso ali nas redes sociais. As redes sociais são bênção, mas também pode ser maldição. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então, quando você tiver dificuldade e tiver alguma necessidade, cuide muito bem com quem você vai se aconselhar, com quem você vai buscar ajuda. E é muito bom buscar ajuda, é muito bom se aconselhar, mas cuide bem, porque se você se aconselhar com a pessoa errada, provavelmente você vai ter o conselho errado, e você vai daqui a pouco seguir o conselho daquela pessoa e vai sair do caminho do Senhor e começar a andar no caminho que leva à destruição. Cuide muito bem com quem você se confidencia, cuide muito bem em quem você busca ajuda, com quem você busca ajuda. Analise o perfil daquela pessoa, analise a conduta daquela pessoa, antes de buscar um conselho, uma orientação. Isso é muito importante, amados, porque muitas vezes a gente busca um conselho e segue aquele conselho. E se for um bom conselho, glória a Deus e aleluia. Se for um mau conselho, não é a pessoa que te aconselhou que vai pagar o preço, é você mesmo que vai pagar o preço. Segundo ponto aqui é que eu encerro. O caminho da felicidade passa por uma vida fundamentada na palavra de Deus, onde ela serve como uma bússola para nos guiar na jornada da vida. Amados, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota dos zombadores. Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Veja o tema dessa mensagem, né? O caminho da felicidade. O caminho da felicidade passa por seguir a vontade de Deus. O caminho da felicidade passa por enfrentarmos as provações e as tentações que vão surgir na minha vida e na tua vida, ao longo de todas as nossas vidas. Passar por elas firmados na palavra de Deus, passar por elas sabendo que quando se levanta uma tempestade, quando o mar se agita, nós temos um Deus, um Cristo, que é aquele que diz: acalma-te mar, acalma-te vento, e para a tempestade no momento que Ele quiser. É passar pelas dificuldades, os momentos difíceis da vida, os momentos de dores, de angústia, de choro, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabendo que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã nas nossas vidas, sabendo que enquanto há vida, enquanto há o sopro de vida, enquanto respirarmos, enquanto estivermos aqui nessa vida, há esperança, sabendo que depois da tempestade vem a bonança, sabendo que depois da dificuldade, se nós ficarmos firmes com Deus, firmes nos caminhos do Senhor, começa dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas segue o conselho de Deus. No tempo certo, a árvore plantada aqui à beira do ribeiro é aquela árvore que está enraizada, é aquela árvore que mesmo quando vinha um período de seca grande, quando vinha um período de devassidão na floresta, ela vai estar se alimentando. Por quê? Porque a raiz dela, a água pode até não vir do céu, mas a raiz dela está à beira dos ribeiros, a raiz dela está sendo alimentada por aquela água que está trazendo vida para ela. É assim como acontece com as árvores à beira do ribeiro, acontece com os filhos de Deus. Pode vir a seca, pode vir a sequidão, pode vir um momento de dificuldade, mas nós vamos estar enraizados na palavra de Deus, nós vamos estar bebendo da fonte da água viva. Aleluia! E o caminho de Deus não é um caminho de tristeza permanente, um caminho de dificuldade permanente. Isso são coisas que podem surgir no caminho. O caminho de Deus é o caminho da felicidade. O caminho de Deus é o caminho da vitória.
O caminho de Deus é o caminho que cada provação, cada tentação, cada dificuldade que nós passamos e passamos com Deus, nós saímos dela fortalecido, nós saímos dela com o lombo mais calejado, nós saímos dela mais pronto para a próxima, e nós podemos cantar o hino da vitória. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Querido e amado Deus, eu vim aqui nesta manhã, Senhor, e preguei a Tua palavra, Deus, para estes irmãos e essas irmãs que estão reunidos aqui nesta manhã de domingo, Senhor, começando a semana na Tua presença, Deus, começando a semana, Senhor, entoando louvores e orações direcionadas a Ti, ó amado Deus. Pai amado, que o Senhor tenha recebido aí no céu com aroma agradável, Senhor, cada oração, cada louvor que foi entoado aqui por cada um de nós nessa manhã, cada pensamento direcionado, Senhor, cada desejo de estar na Tua presença neste domingo de manhã, ó Pai. Senhor, que o Senhor receba este culto de adoração e de louvor, Senhor. Deus, a Tua palavra foi pregada também aqui nesta manhã, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa entrar nos nossos corações, começando pelo meu, Senhor, na minha mente, no coração e na mente de cada um que está aqui, Senhor, exposto a essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem faça nós sairmos daqui, ó Deus, nesta manhã, mais crentes, Senhor, com mais sabedoria, Senhor, para que possamos andar no caminho segundo a Tua vontade, Senhor. Que quando a dificuldade, a provação, a tentação bater na nossa porta, na nossa vida, em algum momento, Senhor, nós lembramos desta mensagem do Salmo 1, Senhor. Que como é feliz aquele que segue os Teus conselhos, que como é feliz aquele que anda no caminho da justiça, que como é feliz aquele, Senhor, que não segue o conselho dos ímpios, dos zombadores, das pessoas más, Senhor. Antes deleita-se, Senhor, na Tua palavra e nela medita de dia e de noite, Senhor. Deus, que esta palavra seja colocada, enraizada nos nossos corações, como a árvore plantada à margem dos ribeiros, Senhor. Que nós possamos ser alimentados da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a andar no caminho da justiça. Ajuda-nos, Senhor, a ser bênção nessa vida, Senhor, a ser referência para outras pessoas que precisam de um bom conselho, Senhor, e que o Senhor possa nos usar, Senhor, para dar um bom conselho, o conselho segundo a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós, abençoa este dia, abençoa essa semana, Senhor, que nós possamos estar na Tua presença, Senhor, e que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.